Que bom, mais uma edição do Conversa Franca aqui no Interview Vida por Vidas para vocês. Que bom estar na sua companhia. E na companhia, claro, da Série Silva. Um prazer estar aqui de novo, recebendo vocês com tanto carinho no coração, que abre mesmo, né, o coração, para que a gente possa ter essa liberdade de ministrar sobre a palavra de Deus. E eu fico muito feliz, porque eu aprendo muito com as séries aqui no programa. Eu também aprendo muito com o Peter. Mas olha, o papel da igreja no mundo, Séries, é extremamente importante, porque quando a gente fala disso, as pessoas têm várias respostas, os cristãos principalmente, e respostas muitas vezes que não são adequadas ao que Jesus ensinou. As pessoas acham que a igreja é um lugar de louvor, de oração, a posição dela diante do mundo é isso. É um lugar de socorro apenas, é isso também, mas não é o mais importante. Sim, biblicamente falando, nós não podemos esquecer que igreja hoje não é templo feito por mãos de homens. Igreja hoje não são denominações, mas hoje a igreja do Senhor Jesus somos nós. O Senhor Jesus escolheu habitar dentro de nós. A palavra de Deus fala que Jesus é o cabeça e a igreja dele é o corpo dele. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir aquilo que vem do coração de Deus aqui na terra, sendo luz no mundo e sal na terra. Olha, Sérgio, é importante a gente frisar algo aqui, porque a palavra, Jesus, ele num dos últimos encontros que ele teve com os discípulos, antes de sua ascensão na Galileia, ele virou para os discípulos e falou: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que eu vos ensinei, leve a eles também, ensine a eles. Mas foi no imperativo, ele falou: ide, ide. Você traduzindo isso no grego, o id é um verbo imperativo. Ele foi a única hora que Jesus fala assim: olha, eu estou mandando, é um mandamento. Sim, nós temos essa obrigação de ser igreja, nós temos essa obrigação de fazer diferença. E quando nós entendemos isso, é que nós passamos a ensinar. Quando Jesus fala, ensina as pessoas a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, o ser igreja é também fazer discípulos para que as outras pessoas também possam estar nesse corpo, que é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E fazer discípulos, né, Sérgio? A gente sabe que é o seguinte: para você fazer discípulos, você tem que andar com as pessoas, mas em primeiro lugar, tem que ser imitador de Cristo, assim como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sim, e há um tempo atrás, você já deve ter passado por isso, quando eu já cheguei a frequentar lugares denominados como igreja, que quando nós entrávamos no local, a gente, por achar que aquele lugar é um lugar santo, a gente muitas vezes fica inibido, não conversa, mas na verdade, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, ali se torna um lugar santo. Não por causa do local em si, mas por causa da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque igreja é quando 2 ou mais estão reunidos ali no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez focando, não é o lugar, somos nós que temos a missão de apresentar o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. E ele disse, né, onde estiver mais de 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estarei presente, sim. E é tremendo. Agora, Séries, para fazer discípulos, é preciso caminhar junto. Mas antes de caminhar junto, vem os exemplos. Os exemplos que você dá o tempo inteiro ao caminhar com a pessoa para que ela crie uma confiança, um vínculo com você, e automaticamente ela vai pesquisando a sua vida. E para você ser um imitador de Cristo, é preciso ter muita humildade, é preciso se achegar a Deus, pedir a Ele ajuda, pedir a Ele que nos perdoe e pedir a Ele em primeiro lugar, algo que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso com mais ênfase. É procurar assim, olha, o que Jesus faria neste momento agora difícil de decisão? No meu lugar, né? O que Jesus faria no meu lugar? E é uma linha muito tênue, Peter. Por quê? Porque a gente muitas vezes fala assim para as pessoas, olha, quando você se reúne como igreja, você não pode olhar homens, você não pode... Porque, infelizmente, muitos homens hoje estão envergonhando o papel
que a igreja deveria fazer. Infelizmente, os escândalos têm vindo. Jesus disse que os escândalos viriam, mas ai daqueles pelo qual os escândalos viriam. Então, essas pessoas hoje, elas não têm essa noção do lugar que elas estão inseridas no corpo de Cristo aqui nessa terra. E a linha muito tênue que eu falei é porque, apesar de você falar que você não pode seguir o exemplo de outros, Paulo fala que Paulo vira e fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus e sermos igual a Ele a ponto de nós falarmos para as pessoas nos imitar. O coração do homem é extremamente corruptível e nós, se deixarmos as nossas vontades, elas acabam nos dominando. Então é preciso pedir a Deus o tempo inteiro, pedir a Jesus, olha, me ajude, muda meu coração. Então, no momento, às vezes, que você está numa dificuldade, no trânsito, que uma pessoa te xinga, que você tem vontade de revidar, é nesse momento que a gente tem que buscar a misericórdia de Deus. Sim, e a única Bíblia que muitas vezes uma pessoa vai ter para ler somos nós. Uhum. Por exemplo, o ensinar, o fazer discípulos é com a nossa própria vida. E o trânsito é algo que pega muito. Certa vez, eu passei por uma situação difícil que uma irmã, ela não me viu, mas ela estava fazendo algo tão feio no trânsito que eu tive que, assim, quase que me esconder para que ela não me visse. E às vezes essa irmã era no trânsito, mas às vezes você em outra área da sua vida, mas a humildade é fundamental. Precede a honra, né? Exatamente. Por quê? Por exemplo, para que uma doença seja curada, a primeira coisa que ela precisa ser feita é ser o quê? Diagnosticada. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a igreja, para que ela possa fazer diferença, nós que fazemos parte desse corpo, nós precisamos ser transformados dia após dia, de glória em glória. Eu acredito que o que mais pega as pessoas é no momento que você é agredido verbalmente, ou no trânsito, ou em qualquer lugar, no momento em que você vai pagar uma conta, às vezes, e a conta é muito mais alta do que você esperava, e a pessoa não quer te dar um atendimento adequado, num estabelecimento, num lugar. É um momento de ter calma, de ter paciência, porque a gente vê até em vídeos aí pessoas maltratando vendedores, atendentes, e isso é um péssimo exemplo, né, Sérgio? Sim. Eu falo que você pensar ali naquele momento, falar, poxa, eu sou igreja, eu sou o corpo de Deus aqui nessa terra. As minhas ações, elas vão manifestar a glória de Deus. O Salmo 33 fala que o Senhor, Deus, Ele formou os nossos corações. Para quê? Para contemplar todas as nossas ações. Então, as nossas ações, elas são contempladas a todo tempo. Ou as nossas ações são contempladas por Deus, ou elas são contempladas pelo diabo. Então nós precisamos a todo tempo pensar, nós precisamos meditar, poxa, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu vou falar? E não deixar que a nossa ira nos leve a pecar e que a gente venha desonrar aquele que morreu por nós. E às vezes, se a gente não se policiar, né, Sérgio? Eu sou uma pessoa... É muito fácil. Que eu costumo, assim, eu sou muito sincero. Um dia eu fui parar o carro, tinha uma vaga, ela estava escrito todo tamanho, idoso. Só tinha aquela vaga, eu precisava parar no lugar. Eu falei assim, eu não posso fazer isso não, porque é um péssimo exemplo para Cristo, para quem anda com Jesus. Como é que as pessoas vão acreditar no que eu falo? E eu fugi daquela situação. Mas a gente é tentado, às vezes, a fazer o errado. Nós somos tentados e nós vamos cair. Infelizmente, o que nós não podemos é desistir de sermos melhores a cada dia, porque quando nós erramos, Peter, o diabo ele vem assim com uma agressividade para nos condenar tamanha. E muitas vezes, se nós aceitarmos aquela condenação, nós não vamos dar conta de levantar e começar de novo. Mas a palavra de Deus fala que nenhuma acusação, nenhuma condenação pode vir sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós declaramos, porque igreja, quando o Senhor nos chama como igreja, Ele fala o que pra gente? Para que a gente possa entender que nós somos levantados como sacerdócio real, como uma nação eleita, como um povo de propriedade exclusiva dele. Para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para declarar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Tem um teólogo que fala que se rasgássemos o nosso corpo
literalmente falando, é claro. E a luz que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ela seria suficiente para iluminar o mundo todo. Que tremendo. Né? Tremendo, né? Nós como igreja, nós precisamos levar luz onde quer que nós formos. Aqueles que são chamados para a política precisam ser igreja naquele lugar. Aqueles que são chamados para o meio artístico precisam ser luz naquele lugar. Independente do seu dom, daquilo que você foi chamado, você precisa ser luz. Você precisa entender que igreja é o corpo de Jesus sendo manifesto aqui na terra. E uma coisa, né, Sérgio? Tem coisas que são difíceis de mudar, nós mesmos mudarmos. Eu costumo orar e falar com Deus: Deus, me livra de mim mesmo, me livra das minhas vontades, me livra do meu eu, me livra de ser arrogante, de ser altivo, me ajuda a perdoar. Eu não consigo, eu já debrucei no capô de um carro meu e falei: Deus, me ajuda, porque eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu tive que pedir a Deus misericórdia, porque eu não conseguia, porque perdão não é uma atitude, perdão é uma escolha, né? Uhum. E essa atitude de escolha é você entender que quando você assume essa posição de escolha, você está falando: Senhor, eu quero deixar de lado toda a malícia, eu quero deixar de lado todo o meu engano, eu quero deixar de lado todo o meu fingimento, toda a minha inveja, toda a minha murmuração, porque é isso que a nossa carne produz. E eu quero, Senhor, a partir de hoje, ser igreja do Senhor e que as minhas ações possam ser totalmente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né, Peter? Isso é um processo, né? Isso é um processo. Isso vai acontecer devagar na sua vida, por isso que não aceite condenação, mas não desista de ser igreja, de manifestar a luz do Senhor aqui nessa terra. É por isso que a palavra de Deus fala, né? As obras da carne são o quê? Inveja, lascívia, a briga no trânsito, a impaciência, é xingar o outro, é revidar. Esses são os frutos da carne, mas os frutos do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está incluído tudo nisso que você está falando e ensinando. Exatamente. Aí. E você sabe algo que é muito profundo? O fruto não é das séries, não é do Peter. O fruto é do Espírito Santo de Deus. É algo que não vai vir de você mesmo. Só o Espírito Santo produz em nós. Exatamente. Quando nós buscarmos pela presença do Espírito Santo de Deus, a ponto de matar mesmo a nossa carne, ele vai começar a fluir essas coisas que vêm dele, não vêm de nós. O Senhor fala, né? Não é obra sua, é dom de Deus. Dom de Deus, maravilhoso. Que é uma maravilha, né? A palavra de Deus a vida com Deus é uma fonte inesgotável. Sim. A vida com Deus, o relacionamento íntimo com Deus é muito gostoso, né, Séries? Ele transforma a gente, ele trabalha em nós, o Espírito Santo, diariamente. É só deixar, né? Não pode desistir. O nosso alvo tem que ser Cristo, focar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé e prosseguir, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, isso. Né? Uhum. Que produz. Amém. Isso é igreja nesse mundo que jaz no maligno. Você sabe o que eu ouvi de uma personalidade? Eu achei tremendo. Ele está hoje, ele trabalha no cinema, ele está hoje na presença de Deus. Ele falou que ele coloca os chinelos dele debaixo da cama. Porque quando ele levanta, ele tem que ajoelhar para pegar os chinelos. Aí é o momento que ele tem com Deus. Quando ele vai ajoelhar para pegar os chinelos, antes de pegar o chinelo, ele ora. Olha que tremendo isso. Tremendo. Simples e maravilhoso, né? Eu agora estou colocando os chinelos, né? Já estou habituando a colocar os chinelos debaixo da cama, porque a hora que eu levanto para pegar os chinelos, eu ajoelho e oro. Já é uma atitude digna de ser imitada. Não é? Com certeza. Tremendo isso. Olha, maravilhoso, né? Estar aqui com vocês no programa Conversa Franca. Ô Séries, é sempre um aprendizado, é sempre tão gostoso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Porque eu tenho aprendido muito com você, viu? Glória a Deus e que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia nos ensinar mais e mais a ser igreja nesse mundo que precisa tanto do amor de Deus. Amém. E é isso, igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar que você aprende, é um lugar que você muitas vezes ensinado para se tornar um discípulo e fazer mais discípulos, porque isso não acaba nunca. Isso é tremendo. Você faz discípulos e outras pessoas fazem outros discípulos e muitas pessoas são salvas, porque tudo vai passar. Milagres, maravilhas, curas, tudo. A única coisa que permanece chama-se salvação. Então, a palavra de Deus diz: aquele que me confessar
Diante dos homens eu o confessarei diante do Pai. Então, são palavras de Cristo. O programa vai ficando por aqui. Séries, então até o próximo programa, né? Até o nosso próximo programa e que nós possamos jamais desistir de ser igreja, de ser a luz do Senhor aqui nessa terra. Amém. Que assim seja. Até o próximo programa. Tchau, tchau.